Acredito. Escreve aí que eu respondo. No caso de uma fuga de um detento, né? Detento em fuga, se ele trocar tiros com a polícia. O que que tem? Se ele trocar tiros com a polícia. E aí, ele recebe 2, 3 tiros, é isso? Este, sendo um agente público, no exercício de sua função, revida a agressão e excede. Essa palavra é a palavra-chave. Excede, atingindo o detento com mais de um tiro. O Estado tem o dever de indenizar? Bom, se houve excesso, o Estado tem o dever de indenizar. Agora, o problema é na dificuldade de mostrar excesso. Tá? Eu particularmente, eu tenho muita dificuldade nessa discussão aí. Não sou penalista, né? Óbvio que um professor de direito penal, professor Cristiano, professor Aline, professor José Rodrigues, né? Teria muito mais competência para falar sobre isso do que eu, mas eu tenho muita dificuldade de falar sobre excesso na atuação do policial. Tá? Porque se o marginal ele empreende fuga e começa a atirar, né, contra o policial, ele tem que, né, revidar. Ele não vai morrer ali, ele não é pago para morrer. Né? Então, o excesso aí é muito complicado, muito complicado. Só quem já passou, né, por uma situação como essa sabe, não é a realidade, o que é excesso. Muito complicado falar em excesso. Mas se houve, né, se ficar demonstrado que houve excesso, teria sim o dever de indenizar o Estado. Tá joia? Mas vamos lá. Sua pergunta aqui. O agente público revida a agressão, né? Ele atira. Aí ele está exercendo o cumprimento do dever legal, exercício do dever legal ou legítima defesa? Direito penal, Isadora. E aí? Depois vocês perguntam aí pro professor de direito penal. Eu tenho a resposta aqui, mas não vou falar não. Vamos lá. Professor, eu tenho outra pergunta. Fala, Bárbara. E vamos supor que tem aquelas rebeliões que sempre tem, né, lá, os reeducandos. Eles estragam muita coisa, põem fogo, o Estado pode querer cobrar deles o que foi estragado lá dentro? Por enquanto não, né, Bárbara? Estão tentando aí passar um monte de projetos sobre isso aí, né? De responsabilização. Mas e o dano, então, quem que tem que... O Nós, né? Estado mesmo paga? Nós, né? Indiretamente somos nós que pagamos, né? Nossa. Né? Tem uma série de projetos de lei tentando uma responsabilização maior, não só a responsabilização quanto a esses atos, mas também a necessidade de obrigação de trabalho para custeio da manutenção do preso, né? Tem várias barreiras constitucionais quanto a isso aí, né? Várias. Vamos ver como que vai ficar, como vai ser a condução desses projetos de lei e, posteriormente, como vai ser o entendimento do STF, desse STF que está aí. Vamos lá. Vamos lá. A LEP é tudo bonitinho. Matheus Ribeiro, na LEP tudo é bonitinho mesmo. É muito bonitinho. E aí já entra uma outra discussão, Matheus, né? Que aí o seu bonitinho aí vai aumentar. Ó, primeira situação que nós discutimos. Preso, encarcerado, pratica o ato, causa dano a terceiro, o Estado é responsável por indenizar. Segunda situação, preso, foragindo, né? Durante a sua fuga, causa dano a terceiro, o Estado é responsável por indenizar. Terceira situação, o camarada já está estável em sua fuga. Já não tem mais nexo de causalidade, o Estado não é responsável por indenizar. Quarta situação, e aí vem a sua indignação da LEP. Tá?
O Supremo, desde 2015, 2016, começou a entender, né, que o Estado é responsável em indenizar todos, todos os presos que se encontrarem em situação degradante, desumana, certo? Então, nós temos uma população carcerária aí de alguns milhares, quase milhão, né? Quase milhão. E a grande maioria dessa população carcerária se encontra em situação degradante, humilhante. No primeiro julgado, salvo melhor juízo, a relatora era a ministra Carmen Lúcia. Ela falou que essa obrigação de indenizar era no valor de R$ 10.000 por cabeça, por preso. E agora, mais recente, salvo melhor juízo, 2018, 2017, esse valor, em uma nova decisão, proferida por um outro relator, não sei se foi o Fux, subiu de 10 mil para 30 mil. Certo? Da mesma forma que na LEP é tudo bonitinho, nas decisões judiciais também é tudo bonitinho. Quero ver pagar. Quero ver pagar essas Aí, dívidas. professor, nesse caso, por exemplo, se ficar comprovado que o próprio detento que está deixando o lugar em péssimas condições, mesmo assim o Estado tem que pagar? Relação de custódia, Bárbara. O Estado tem o dever de custódia, tem o dever Eu de estou muito proteção, indignada. de guarda, tá? De cuidado. Então, o Estado é obrigado, certo? Ele é o responsável, tá certo? Bom, Certo. professor, então só quer dizer que o preso tem que ficar lá em situação humilhante, degradante? Não, minha indignação não é essa, viu, gente? A prisão não foi feita para o camarada passar por coisas que não estão previstas em lei. Tá bom? Nós, enquanto estudantes de direito, viu, Marcelo Pacheco? Nós, enquanto estudantes de direito, nós temos que defender o que está no texto constitucional. E se eu não concordar com o que está escrito no texto constitucional, eu tenho que lutar democraticamente para mudar o que está lá. Simples assim. Eu não concordo que no Brasil não possa ter prisão perpétua ou pena de morte. Beleza. O texto constitucional está falando isso. Né? Eu não concordo. Eu tenho que respeitar o texto constitucional. E se eu não concordo, lutar democraticamente para que esse texto seja alterado. Isso é a ideia, né, razoável de um estudante de direito. Professor, mas eu não concordo com a pena de morte. Beleza, o texto constitucional já fala que não é possível no Brasil pena de morte, salvo exceção. Por que eu estou falando isso? Né? Já te passo a palavra, Cássia. Por que eu estou falando isso? Né? O preso, ele não está lá para ser submetido à situação degradante, desumana. Ele está lá para cumprir a pena, pagar pelo crime que ele cometeu e atender os objetivos da pena. É isso. É isso. Ah, professor, mas eu quero que o cara morra. Beleza, você quer que o cara morra. Bacana. Vai defender isso democraticamente. Hoje, no texto constitucional, isso não é possível, por mais que você queira. Exemplo, que nós vamos passar aí agora, nos próximos meses, né? A pena de castração química que foi novamente levantada pelo Eduardo Bolsonaro. O projeto, né, foi novamente levantado pelo Eduardo Bolsonaro. Pelo texto constitucional, não é possível. Nós vamos ter uma emenda à Constituição agora? Ah, professor, mas eu defendo. Beleza, você tem todo o direito democraticamente de defender. E é outra falácia que a gente não pode cair também enquanto estudantes de direito. Eu tenho fundamentos para defender isso, professor, então defenda. Eu não posso, né, caçar a sua palavra se você estiver agindo democraticamente. Eu não posso caçar a sua palavra se você estiver agindo democraticamente. Eu posso não concordar contigo. Eu posso entender que você está errado. Mas você tem o direito de falar. Beleza? É as inversões que a gente tem passado nos últimos anos, né? São as inversões. Fala, Cássia.
É que tá tendo uma discussão sobre esse assunto de indenização dos presos, né? Que é inclusive dano moral, que está previsto na Constituição. Se o valor dessa verba é indenizatória por esse dano, a questão é reformar o presídio ou pagar o preso primeiro. Aí estava tendo essa discussão. Ai, ai. É o cachorro que balança o rabo ou o rabo que balança o cachorro? É mais ou menos essa discussão, né? Quem está em situação degradante é o preso ou o presídio? Quem está em situação desumana é o preso ou o presídio? Percebeu? É, assim, o dinheiro, agora o dinheiro vem para reformar, bacana, né? Mas isso já não era obrigação do Estado? Já não era obrigação do Estado? A minha indignação sobre isso é em relação às decisões do Supremo mesmo, tá? Vamos colocar nesses termos que você colocou aí, viu, Cássia? Para a reforma do presídio, não se aplica, por indenização, não se aplica o princípio da reserva do possível. Ou seja, o Estado faz quando ele tem dinheiro. Mas para o medicamento de alto custo, a pessoa que está morrendo, isso aí eu aplico o princípio da reserva do possível. Que decisão é essa? Que decisão é essa? Esse ativismo judicial que nós estamos vivendo no Brasil nesses últimos 20 anos está acabando com a segurança jurídica. Olha só o que nós temos passado aí nos últimos dias, tá? Para vocês refletirem. Não precisa concordar comigo, não. Nos últimos dias. Recente, de hoje, ontem, anteontem, o Supremo determina o Banco Central que ele tem que prestar informações sobre a nota de 200. Agora o Supremo... Gente, a gente ri de nervoso. Outra determinação do Supremo, que agora, Supremo não, Superior Tribunal Eleitoral, que agora o absurdo, né? O absurdo do dinheiro que é gasto com as eleições, né, com os partidos políticos, agora tem que ser dividido por cotas também. Olha aí onde nós estamos chegando, né? Já tem gente defendendo aí que nós teremos no Brasil em breve tempo um tribunal racial. Nós estamos navegando contrário ao restante do mundo. O mundo quer se afastar dessa discussão, o mundo quer se ver livre, né, dessas discussões. Não porque não são discussões importantes, mas sim porque a discussão, do jeito que ela está sendo feita no Brasil, ela fomenta coisas ruins, ela fomenta racismo, ela fomenta divisão, ela fomenta a luta entre irmãos, né? Ou seja, nós estamos navegando contrário ao resto do mundo, né? Bom, eu vou sempre falar, vocês já me conhecem, né? Aqueles que já me conhecem, eu sempre vou falar de forma crítica contra esse ativismo judicial. O ativismo judicial é um câncer que tem que ser combatido no Brasil e no resto do mundo, tá? Enquanto nós não superarmos o ativismo judicial, nós não teremos um constitucionalismo do futuro, isso nas palavras do grande justo filósofo argentino José Roberto Drome, tá? Bom, seguindo então, meus queridos, outra situação do custodiado. O camarada está preso, está lá preso, passa uma corda no pescoço e se mata. O Estado é responsável em indenizar? Sim ou não? Entendo que sim. Entendo que sim. Vanderlei, o que você acha? Por conta do dever de guarda, né? Por conta do dever de guarda. Sim, porque está sob a proteção do Estado. Sim. Mas vamos lá. Qual que é a teoria que a gente aplica em regra no Brasil? Risco integral ou risco administrativo? Em regra, nós aplicamos o risco administrativo. Risco administrativo admite excludentes. Se o camarada passou a corda no pescoço, não seria uma excludente? Culpa exclusiva da vítima? Estou falando para vocês pensarem,
Tô falando que é, não. Mas nesse caso, tipo assim, eu entendo, se ele estava passando por algum problema lá dentro e o Estado não percebeu, É isso aí. deveria ter evitado. Então, a resposta não é direta, né, Cássia? Passou a corda no pescoço e se matou. O Estado é responsável? A resposta não. Depende. Depende do quê? O Estado percebeu, era perceptível a situação de saúde daquele camarada? Se era perceptível e o Estado não fez nada, ocorreu o que o Supremo chama de omissão específica. E em relação à omissão específica, aplica-se a teoria objetiva. Tá? Aí houve a omissão específica, teoria objetiva. Omissão específica, teoria objetiva. Não há que se falar em excludente. Por outro lado, o camarada foi preso hoje, chegou lá hoje no presídio. Ou seja, era perceptível que ele estava passando por algum problema de saúde? Óbvio que não. Se não era perceptível, o Estado mesmo assim seria responsável? Não. Não seria responsável. Tá? Então, o Estado vai ser responsável no caso do suicídio do preso. Isso também são decisões recentes do STF. Quando? Quando a situação de saúde daquele preso já era perceptível, né? E o Estado deveria agir e não agiu, ocorrendo assim a chamada omissão específica. E o Estado é responsável em reparar a família da vítima, do preso. Ok? Tranquilo? Fechamos então a situação do custodiado. Tá? Professor, só uma dúvida. Fala, Maria. E quem que identifica essa omissão? Se o Estado foi omisso ou não? Quem vai ter que identificar é o Poder Judiciário, né? E aí a família do presidiário, né, do custodiado, vai ter que buscar provas dessa situação, tá? Não é tão simples, né, Maria? Não é tão simples, mas ele tem que buscar provas dessa situação. Tá? Para buscar o direito à indenização, ele vai ter que demonstrar que realmente aquele familiar que se matou dentro do presídio já vinha sofrendo com problemas de saúde e o Estado foi omisso. Ok? Tem algumas decisões, uma decisão recente do ano passado sobre isso, viu? Uma decisão recente do ano passado sobre isso. Justamente confirmando o dever de indenizar do Estado, que o preso já tinha demonstrado, né? Que tinha tendência suicida, já tinha demonstrado que realmente passava por problemas psicológicos, psiquiátricos, e o Estado não fez nada. E aí vem a fala de novo do Matheus na minha mente, né? Na LEP tudo é bonitinho. Na LEP tudo é bonitinho. Certo? Bom, seguindo então, para a gente terminar aí. Professor, dentro desse assunto, também podemos citar, tipo, um exemplo, a mãe que deixa o filho na creche. Sim. E lá acontece algum acidente com aquela criança. Sim. O Estado é responsável por indenizar, Na já que creche, estava sobre a proteção e a guarda do Estado? na creche, na escola. Isso mesmo. Dever de guarda do Estado. Deve ser responsabilizado, sim. Em regra, sim. Tá bom? Em regra, sim. Se não for aplicado nenhum excludente. Bom, vamos lá. Intervenção do Estado na economia. Nós vamos falar esse semestre sobre a intervenção do Estado na economia, sobre a intervenção do Estado na propriedade privada. E aí vem a pergunta: o Estado intervém na economia? Não é regra. No nosso Estado, a intervenção econômica de forma direta e imediata, pelo menos nos últimos anos aí. Mas já ocorreu muitas intervenções, né? Alguns planos econômicos no passado, onde se, por exemplo, tabelava-se os preços para que fosse controlada, né, numa ideia de que seria controlada a inflação. Então, se a intervenção do Estado ocorre na economia e essa intervenção é intervenção indevida, desastrosa, o Estado é responsável em indenizar. O grande caso, né, o caso que é a pedra de toque aí desse tema, é a empresa VASP. VASP.
A grande maioria aqui de vocês não sabe nem o que é essa empresa, o que foi essa empresa, mas a VASP foi uma das maiores, se não a maior empresa de aviação no Brasil. Tá? Década de 60, 70, 80 e início dos anos 90. Então, a VASP era a maior empresa de aviação que nós tínhamos. E na década de 90, a VASP faliu. E parte da falência da VASP veio justamente por uma intervenção do Estado na economia, uma intervenção indevida. Houve um tabelamento das tarifas, né? A aviação, né? O transporte aéreo é um serviço público. Então, houve o tabelamento desses preços. E a VASP, a título de exemplo, né? Que deveria cobrar do passageiro R$1.000 em uma viagem de Anápolis a Rio de Janeiro, ela, em razão do tabelamento, só podia cobrar R$500. Percebeu? Vai quebrar? Será que vai? É óbvio que vai. Como quebrou, né? E aí, a massa falida da VASP propôs uma ação de reparação e essa ação veio a ser transitada em julgado apenas em 2018. Tá? Em 2018, a União foi condenada a pagar 3,5 bilhões à massa falida da VASP, justamente por essa intervenção indevida na economia. É óbvio que esse prejuízo não vai recuperar a VASP, ela não vai voltar, vai pagar male as dívidas trabalhistas dessa empresa, né? O que restou aí, e é isso. Tá? Então, intervenção indevida na economia por parte do Estado gera o dever de indenizar. Outro ponto, uma última observação aí, é os danos decorrentes de falhas em concurso público. Então, dependendo da falha, né, se for uma falha grosseira ou intencional por parte dos agentes que estão promovendo ou da banca de concurso, que estiver promovendo aquele concurso, o Estado é responsável por indenizar também. E na semana passada, quando a gente falou das pessoas responsáveis em indenizar, eu esqueci de tratar de um tema importante, que é a questão dos cartorários, dos notários e registradores. E hoje pela manhã, um colega do 8º B fez a pergunta. E aí, eu lembrei que nessa turma aqui eu também não tinha falado sobre isso. Né? O dono do cartório, o popular, né? Popular dono do cartório. O cartório pratica um ato, esse ato é um ato público, é uma atividade pública, é um serviço público, e por erro, né, desse cartório, né, dos agentes desse cartório, uma pessoa tem prejuízo. O Estado é responsável por indenizar? Ou o dono do cartório, o cartorário, o notário, o registrador é que é responsável por indenizar de forma direta? Essa é a pergunta. E mais, a responsabilidade do notário seria uma responsabilidade subjetiva, objetiva? Né? Tem alguém que trabalha em cartório aqui nessa turma? Parece que tem, né? Tem alguém que... Eu faço estágio, professor. Beleza, Bárbara. Você faz estágio em qual cartório? Registro de imóveis. Aqui em Silvânia mesmo, mas só tem um. Esse é o melhor para dar problema. Aham. Esse é o melhor para dar problema. Né? Então, vamos lá. Ó. A Bárbara está lá fazendo estágio no cartório de registro de imóveis de Silvânia e pratica um ato, e esse ato irregular, né, errado que ela praticou, causa dano a terceiro. Quem responde? Vamos lá. O Estado responde. A Isadora colocou aqui. Acho que o Estado, professor, isso. O Estado responde. E regressivamente, o Estado vai propor ação contra o cartorário, o notário. Esse é o entendimento do STF. Tá bom? Então, o STF entende que você deve propor ação diretamente contra o Estado. E se o Estado for condenado, ele vai propor ação regressiva contra o cartorário, o notário, o registrador. E a responsabilidade desse notário é uma responsabilidade subjetiva. O Estado, na ação regressiva, tem que demonstrar dolo ou culpa do agente cartorário para alcançar a responsabilização. Subjetiva, tem divergência na doutrina. Mas a partir de 2016, com a alteração que nós tivemos na lei de registros públicos, 13.000 alguma coisa, que eu não vou lembrar de cabeça,
né, alterou a lei de registros públicos e nessa alteração veio de forma expressa que a responsabilidade do cartorário é uma responsabilidade subjetiva. Então tem que ficar demonstrado dolo ou culpa. E já era o entendimento do STF que a ação contra o cartorário é só regressiva se o Estado for condenado. Então você que foi vítima de um dano causado pelo cartório, você tem que propor ação contra o Estado e depois o Estado propõe ação regressiva contra o agente público. E esse raciocínio do Supremo, ele está correto, condizente com as decisões que ele vinha tomando. Por quê? Porque conforme a gente vai estudar a partir da semana que vem, o cartorário, o registrador, o notário, ele também é um agente público. O que nós aprendemos lá no parágrafo 6º do artigo 37? Duas relações de responsabilidade. A primeira, o Estado é responsável em reparar a vítima. A segunda, o agente público é responsável em reparar o Estado que foi condenado nos casos que ele agiu com dolo ou culpa. Então, o cartorário, o notário, o registrador também é um agente público, um particular em colaboração com o Estado. E sendo agente público, não tem como. Eu tenho que seguir esse entendimento do STF. Professor, Fala, Bárbara. e se no caso, por exemplo, assim, não foi o oficial, né, que fez lá, ele pode entrar contra outra pessoa? Que outra Ou pessoa? não? Um estagiário, por exemplo, Tá, que fez vamos lá. merda. Beleza, Bárbara, tá preocupada? Não. Vamos lá. O estagiário ou qualquer outra pessoa dentro do cartório está sob a responsabilidade do notário e do registrador. Ok? A ação vai ser proposta contra o Estado e, posteriormente, o Estado vai propor ação contra o notário, o registrador, mesmo o ato tendo sido praticado por um estagiário. Você não está sobre as ordens, sobre a hierarquia do dono do cartório, do notário registrador, Bárbara? Sim. Então pronto, minha querida. Ele é responsável. Depois, se ele quiser propor uma ação contra você, também ele pode. Mas aqui no mundo público, a gente vai propor ação contra o Estado perdendo e tomando ciência de que o agente agiu com dolo ou culpa, ele propõe ação regressiva. Volto a dizer para vocês que, para mim, o entendimento do STJ é mais acertado, é mais moderno, né? Que é o que nós discutimos na semana passada, né? A quarta turma do STJ, por exemplo, entende que você pode propor ação diretamente contra o agente. Certo? Para mim, esse posicionamento é mais moderno, ele é melhor para a vítima. Na minha cabeça era assim que funcionava, porque eu já fiquei sabendo do antigo oficial que já entraram direto contra ele já. Não tem. Tem ações direto contra o agente, mas aí você está correndo risco, né? Hoje você corre um risco muito grande. Por quê? Porque se essa ação subir para o STF, você perdeu. Você tem que começar tudo de novo. É óbvio que é difícil subir uma ação para o STF hoje, né? Se você tiver certeza que ela não vai subir, ótimo. Porque o STJ entende que você pode propor ação diretamente contra o agente. Agora, se subir, lascou. Tá bom? Professor, em relação às pessoas jurídicas que cometeram alguma fraude contra o Estado, pode entrar também direto contra ela ou tem que entrar direto primeiro contra a empresa? Empresa que praticou uma fraude contra o Estado, Elisandra? Empresas que foram pela lei de anticorrupção? Tá, mas aí o prejudicado não foi o Estado? Foi, não foi? Foi. Foi. Aí você pode propor, sim, ação diretamente contra ela. Tem previsão específica sobre isso na lei anticorrupção. Tá? Mas aí o Estado é o principal prejudicado, né? Aí você não vai propor ação contra o Estado. Não. Assim, se o Estado poderia entrar direto contra a empresa ou direto contra o administrador, no caso? Ah, sim. Contra o administrador. O contrário. Previsão expressa também contra o administrador. Inclusive,
até na questão criminal também tem alguma observação na lei, na lei anticorrupção, na lei de... Não é nem na lei anticorrupção, é na lei... Na lei... Tem uma lei que fala sobre... Como que é o termo, gente? Associação criminosa. E eu acho que fala alguma coisa específica sobre isso também, mas não é minha área, Lisandra. Você fica me apertando um negócio que eu estudei há tanto tempo atrás. Você tem que perguntar isso para a Aline. Brincadeira, viu? Pode perguntar assim que eu vou forçando minha mente a lembrar de alguma coisinha. Tá joia? Tá bom. Tá bom. Brincadeira, gente. Bom, meus queridos, então vamos às perguntas finais aí. Nós temos ainda 5 minutos, 6 minutos. Professor, Fala, Marcelo. Apareceu, hein? uma pergunta. Estou aqui. Uma pergunta. Por exemplo, o preso, ele foi liberado por tornozeleira a ficar em casa, né? Prisão domiciliar. Mas aí ele sai de casa e mata alguém ou rouba. Nesse caso, o Estado ainda é responsável, né, professor? Não, né? Não. Não está na relação de custódia. Não está na relação de custódia. Infelizmente, né, Marcelo? Triste, viu, professor? Eu sabia que você ia falar isso. Mas né, Raiva. nesse caso não tem relação de custódia. Seria mesmo, assim, quando a gente estuda lá a parte... Quando a gente estuda lá a parte da execução penal, né? Nós temos lá a progressão de regime, né? Seria a mesma ideia de progressão de regime. Eu estou no regime semiaberto ou aberto, pratico um crime, a responsabilidade é do Estado? Pô, peraí, não tem nexo de causalidade. Tá? A tornozeleira é a mesma ideia. Entendi, professor. Beleza? Beleza. Mais perguntas? Só para comentar, professor. Fala. Só para comentar. A gente falou aí 1h30 na aula, defendendo, né, a bandidagem aí desse Brasil. Dinheiro para cá, dinheiro para penitenciária, dinheiro para bandido, dinheiro para vítima, que é bom, não tem um projeto, né, professor? Projeto tem, né? Mas é projeto. Pois é. Aprovar que é bom, lá, ó, sofreu estupro. Não, foda-se, né? Matou a família ali do inocente. Exploda. E eles querem defender só os bandidos. É triste esse Brasil. Eu concordo com a sua indignação. E mais cedo eu brinquei. Eu não sei se você percebeu, se você estava assistindo a aula. Eu sei que você estava aqui na aula, né? Mas eu brinquei contigo justamente sobre isso, né? Concordo com a sua indignação. Você sabe que eu tenho muito a minha linha de raciocínio e pensamento muito parecido com a sua, né? Só que, enquanto acadêmico de direito, eu tenho que respeitar a Constituição. Mas não é respeitar no sentido de entender que ela é imutável. Não, ela é imutável. Tá? Então, toda essa vontade, todo esse anseio que a gente tem de mudança, eu tenho que defender ele democraticamente. Difícil? Difícil demais, Marcelo. Porque o que tem aí é nego puxando para trás, mas tudo bem, eu não posso, a aula está sendo gravada ainda, eu não posso falar tudo que eu penso. Mas nós podemos. Mais alguma pergunta? Acho que o Lucas Augusto vai perguntar, ele acabou de entrar, depois de 1h30 de aula, ele acabou de entrar agora, o Lucas Augusto, ele vai perguntar. Pergunta aí, Lucas.